Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da catequese paroquial, o nosso 7º encontro. Vamos trabalhar dentro da reflexão da catequese, Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4a. Continuamos então essa nossa reflexão catequética para entendermos o livro do Gênesis, os seus primeiros capítulos. Versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o seu exército. Versículo 2. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho. No 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Versículo 3. Deus então abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Versículo 4a. Essa é a história da criação do céu e da terra. Então vamos iniciar. O versículo 1 fala da conclusão da obra criadora dos céus e da terra. Céus por quê? Céus aqui é um dual, né? São dois céus. Reassume o que foi dito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que se apresentava como início, agora vemos concluído. Os céus e a terra com todo o seu exército. O sentido de exército é metafórico. Javé veio chamado de Deus dos exércitos. É um termo militar. Podem ser os anjos, mas aqui se refere às constelações celestes e a todo o criado. O termo exército refere aqui aos elementos criados que constituem o universo, os céus e a terra, criados por Javé. O capítulo 1 fala de forma geral de como foi realizada a criação por Javé, colocando um crescente que vai do início dos seres imateriais até a criação do ser humano. O capítulo 2 entra no detalhe, sobre o ser humano. E é centrado sobre o ser humano. O primeiro capítulo diz que Javé criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não diz como ele foi criado. Aqui no capítulo 2, toma em detalhe a criação do ser humano, do homem. Vemos o material usado por Deus para dar forma e criar o ser humano, como deu ao homem a vida e como deu à mulher como companheira. Então, nós vemos essa expressão, vamos guardar, do primeiro versículo, com todo o seu exército, toda a obra da criação, seres celestes e seres terrestres. O exército da criação. No versículo 2. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho, isto é, sua obra, e no 7º dia descansou de todo o seu trabalho. O verbo cessar, terminar, deriva do hebraico Shabat, e corresponde à realização cumprida. Não se trata de inatividade, pois Javé continua a nutrir o que ele criou. Aqui vem introduzido o conceito de sábado, cessar, terminar. Javé terminou de trabalhar sua obra. O 7º dia implica um cessar de trabalhar. Tudo foi criado. O homem no 7º dia deve cessar o trabalho para imitar Deus e admirar a obra da criação. Desde o início, o cessar, Shabat, faz parte da própria criação.
Ainda não havia se tornado uma lei, mas faz parte de uma lei universal, que refere à própria criação e que se retoma no primeiro dia depois do repouso. Então recomeça tudo de novo. Do primeiro dia ao sexto não vem identificado com nomes, mas diz primeiro, segundo, terceiro dia. Só o sétimo dia tem nome. O nome é importante, porque indica a sacralidade de alguma coisa. Não significa que, se estamos cansados, devemos repousar. Não é isso que significa o sábado. Mas significa cessar de trabalhar. Deus criou toda coisa com o objetivo, de trabalhar, de tirar o benefício. O benefício de Deus não é o lucro, não é o dinheiro. O benefício de Deus é que o homem deve corresponder a ele, ao amor que Deus deu ao ser humano. Deus exige somente o amor dos homens e sua obediência. Quando não amamos a Deus, o estamos privando daquilo que merece o trabalhador. Estamos privando Deus do seu salário. Amar a Deus não é só um dever moral e espiritual, mas é uma razão de reconhecimento, porque o ser humano foi criado. Deus criou o ser humano para criar relação com alguém e por questão de amor. Ele cria relação, ele não se fecha em si mesmo. Então Deus criou tudo por amor. A Escritura diz que Deus ama Israel antes que existisse. Já estava no coração divino essa relação que vem realizada na criação. Se Deus cria por amor, se espera que o amor venha correspondido. Toda a grandiosidade da criação vem centrada na realidade do ser humano e na pequenez desse ser humano, em respeito a toda a obra grandiosa da criação. Deus cessa, porque quer gozar o dia com a sua criatura. Esse dia, Deus deu ao ser humano como dom, e o ser humano pode imitar Deus. Javé quer ensinar que este dia é tão sagrado que não se devia trabalhar. E assim poder gozar do dia de sábado, para viver as relações interpessoais, para viver a relação com Deus. E assim implicava fazer a mesma coisa que Deus fez. A criação ainda não terminou, mas a criação continua, porque cabe ao ser humano continuar a criar. Como as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem. A criação, o ser humano também deve dar continuidade a esta obra criativa. Essa criação, segundo o Novo Testamento, terminará definitivamente quando existirão novos céus e nova terra, mas aqui nós já estamos no cristianismo. O sétimo dia não significa que precisamos estar imóveis, sem trabalho, como os fariseus interpretarão mais tarde. Mas um dia dado para não buscarmos atividade de obtenção de lucro, mas de gozar o sábado com o próximo e com Deus, a relação de amor interpessoal. Versículo 3. Deus então abençoou e consagrou, isto é, santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou, isto é, cessou de todo o seu trabalho como Criador. A repetição da palavra cessar, Shabat, em poucos versículos, significa a importância desta palavra nesses versículos. Era um dia sagrado. É o dia em que se deve fazer todo o bem possível. Jesus nos revela isso. Ele ensinou nos evangelhos que o dia do sábado, como ele agia,
é para libertar e curar pessoas. O sábado é uma realidade em que o ser humano devia ter consciência de que não se deve trabalhar para ganhar dinheiro nem obter lucro. Versículo 4a. Essa é a história da criação dos céus e da terra. Este é o início. Deus vem, e realiza a criação. Novamente, um resumo que nós encontramos no 2, versículo 1 e no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Um resumo do início, que termina apresentando o fim que foi criado. Logo depois do sábado, inicia novamente os tempos de atividades. E a criação continua a ser recriada pelo homem. E Deus assistindo a essa criação. Assim, o capítulo 1, Deus cria em termos geral, e agora no capítulo 2, expressa a criação no sentido mais particular. Então, que isso tenha elucidado um pouquinho esses pequenos versículos. Depois vamos dar continuidade à tradição do capítulo 2, do versículo 4b em diante, que reflete um tempo, novo tempo, uma nova tradição com detalhes mais particulares da criação do homem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua faça resplandecer sobre nós.